E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma exploração onde a gente pega aquelas fontes e registros super curiosos e transforma num mergulho profundo. Bom, hoje a gente tem um caso literalmente intrigante para analisar. Sabe aquela energia caótica e vibrante da música tradicional brasileira? Imagina o que acontece quando isso bate de frente com a mais absoluta falta de palavras. Pois é, a nossa fonte de hoje é a transcrição de um registro bem peculiar do canal Homenagem África Acústico. O título promete aquela explosão de som, cultura, suor, um ensaio de forró na laje, sabe? Mas a transcrição gerada ali daquelas falas, ela traz algo que é quase fantasmagórico. É um contraste surreal, na verdade, entre a promessa de pura festa e um texto incrivelmente minimalista, que acaba virando quase uma poesia acidental. Então fica aquela reflexão inicial. Como é que palavras tão fugazes, jogadas ali no meio, conseguem ressoar no meio de toda essa energia viva do forró? Tenta imaginar a cena com a gente. A música tá rolando solta, aquela poeira subindo, a marcação inconfundível do ritmo nordestino pulsando forte. E no meio disso tudo, os únicos dados textuais que a gente tem nesse momento são só uns pedacinhos isolados de fala. A ideia aqui não é só focar no que está sendo tocado, sabe? É prestar atenção no silêncio entre os acordes, nessas vozes quase perdidas que pontuam a apresentação. É muito louco pensar em como diálogos totalmente desconexos sobrevivem dentro de uma performance musical com tanta energia. Certo, bora mergulhar nisso. O próprio título original já chega gritando em letras garrafais: Ensaio na Laje, Malete Shot e Forró Pé de Serra. Pra quem conhece e curte a nossa música, isso carrega um peso enorme. Falar em ensaio na laje já traz logo aquela imagem de um clima super descontraído, num fim de tarde quente, cheio de amigos em volta. E quando a gente fala de shot e forró pé de serra, bem, a gente tá falando de raízes profundas, né? Aquela batida forte da zabumba, o choro inconfundível da sanfona, o triângulo marcando o passo de todo mundo. É a promessa de energia lá no alto. O título prepara a gente para uma verdadeira parede de som, uma festa intensa. Isso ilustra brilhantemente o paradoxo absurdo que a gente vai dissecar aqui. Pensa no contraste. De um lado, a gente tem toda essa expectativa que eu acabei de falar, aquele cenário pulsante, os termos musicais super brasileiros e fortes. Mas do outro, a realidade literal que foi parar na transcrição. São fragmentos super minimalistas, palavras que parecem sussurradas ou que estavam perdidas lá no fundo. E, curiosamente, em espanhol. Coisas tipo hola, bien, tu. Tipo, como assim, né? Como o ensaio de forró pé de serra acaba gerando um registro com palavras tão espaçadas em outro idioma? Pode ter sido algum bug da captação automática ou, quem sabe, um microfone pegando duas pessoas conversando num canto da laje. Mas independentemente de onde isso veio tecnicamente, a justaposição é incrível. A música tá lá, estrondando, mas o registro escrito apenas sussurra. Vamos olhar mais de perto para esses sussurros. Os primeiríssimos registros que a gente encontra são literalmente só saudações soltas e umas afirmações perdidas. A gente lê assim: uno, que seria o ou não, tu, bien, hola. É literalmente como se a gente estivesse tentando escutar a conversa de duas pessoas no fundo do quintal enquanto a banda inteira toca todo o vapor do nosso lado. É tudo completamente fragmentado. Tem de fato uma interação humana acontecendo ali. Alguém dando oi, reconhecendo outra pessoa, só que isso é engolido pela batida. É o som da vida real tentando e falhando miseravelmente competir com a arte que tá rolando na laje. Essas palavras ficam ali, ilhadas na música. Agora, o que é fascinante sobre esse ponto é a mudança bizarra de tom que rola logo em seguida. Do nada, a transcrição larga a mão dessas saudações simples e dá um salto gigantesco para reflexões sobre o tempo. É como se construísse uma linha cronológica, sabe? A gente sai de um simples olá fugaz para a menção de um ano inteiro, com a frase "se todo um nânio". Daí passa para a ideia de repetição num único instante com um de novo, e depois expande isso para uma existência inteira, mientras la vida. É muito curioso ver como esses fragmentos acidentais, pescados pelo microfone, começam a criar meio que uma narrativa própria sobre a passagem cíclica do tempo. Tudo isso no meio de um shot animado. Tem uma frase ali que puxa a gente pelo braço. Se todo um ano. Se todo um ano. O ritmo de um forró, convenhamos, é pra cima. É pra dançar, pra celebrar o agora, o suor, aquele exato momento. E aí entra um contraste violento, porque essa frase curtinha meio que obriga a gente a dar uma pausa. Ela traz o peso inteiro de 12 meses, daquelas memórias que a gente acumula, das estações passando. Afinal, qual é o peso de um ano inteiro quando você está dentro de uma música que dura só 3, 4 minutos? Esses pequenos acidentes na transcrição acabam convidando a gente a pensar na carga emocional que as pessoas que estavam ali carregam consigo. A batida segue em frente, mas o pensamento ali parece que estacionou na imensidão de um ano inteiro que passou. Vamos ver como isso se constrói depois. Porque logo após essas palavras que têm um significado bem denso, a transcrição simplesmente começa a se desmanchar em sons puros.
A gente encontra uma sequência de conectivos e vogais jogadas ali, ipse, em espanhol essas letras são conjunções, o nosso e, que serve para ligar uma coisa na outra, certo? Mas ali, soltas daquele jeito, sem contexto nenhum, elas perdem totalmente a função. Na verdade, elas viram pausas, suspiros. É quase como se fossem a respiração da própria sanfona, quando o sanfoneiro abre e fecha o fole, sabe? Elas marcam um espaço em branco, aquele momento exato em que a música fala tão, mas tão alto, que a voz humana é reduzida a um ruído de fundo, uma vogal curtinha que não conecta absolutamente lugar nenhum, a não ser ao próximo compasso. Então a gente chega no ponto crucial dessa história toda. Mientras la vida, enquanto a vida. Olha, esse é sem sombra de dúvida o clímax dessa poesia acidental que a gente está dissecando. Pensa no contraste da situação. Tem aquele evento ali, contido, especial, que é o ensaio na laje. É uma fuga, é arte rolando solta, uma suspensão da realidade de todo mundo. Mas, como esse fragmentozinho genial lembra a gente, enquanto isso, a vida, bem, ela continua. A vida é contínua, gigantesca, super complexa, e ela não dá pause só porque a gente está dançando um shot. Ela continua correndo lá fora. É genial como esse pequeno pedaço de texto captura a essência de que a música, no fim das contas, é só um pequeno instante roubado dessa marcha implacável do tempo. Bom, para fechar a nossa reflexão de hoje, eu queria jogar um pensamento para vocês mastigarem depois. O que é que se desdobra, o que é que acontece enquanto a vida passa pelos espaços silenciosos de uma música com tanta energia? A transcrição daquele vídeo, no fim das contas, não entregou pra gente uma letra de música completinha, mas, em vez disso, entregou uma parada muito mais rara, um vislumbre quase mágico de suspiros de saudações casuais, de ecos do tempo rolando nos bastidores da arte. Então, da próxima vez que vocês estiverem ouvindo uma música daquelas bem vibrantes, tirem um segundinho para pensar nessas vozes silenciosas, nesses fragmentos e nas vidas que não param de acontecer logo ali, 1 milímetro abaixo da superfície do som. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente, um abração e até a próxima.